Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Priscila Yoyama e como vocês podem ver, eu estou no novo cenário e eu vou incrementar ainda mais, vou colocar algumas coisas mais divertidas e mais bonitas também para compor um nosso cenário. Bem, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse lettering com animação líquida no After Effects. Então vem comigo para a gente aprender como se faz isso. Bem, é o seguinte, gente, a gente abre o After Effects e a gente vai escrever esse texto. Para isso, vamos criar uma nova composição. Eu vou chamar essa composição de main, para não perder o costume. E eu vou deixar um quadrado 1 por 1, 1080 por 1080, 24 frames. Vou deixar 10 segundos, você dá um ok. Vou escrever um texto, escrever a palavra líquido. Daí você pode escolher a sua palavra de preferência. Eu vou descentralizar nessa composição, dar um Ctrl Alt Home e Ctrl Home, para centralizar esse texto nessa área de trabalho. Aí vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pré-composição, dar um Ctrl Shift C e vou chamar essa palavra, essa pré-composição de texto. Depois disso, eu vou aplicar um efeito. Eu tenho o FX Console instalado no meu computador, então ele procura os efeitos usando uma tecla de atalho. Vou dar um Ctrl espaço para achar. Ou você pode, uma outra segunda opção é você em Windows Effects e Presets e procurar pelo efeito. Eu tenho o FX Console instalado e eu vou deixar o link na descrição se vocês não têm ainda instalado. Então, vou procurar pelo CC Scale Wipe. Vou deixar um stretch de 100. Eu vou aqui no stretch, aumentar bastante. Eu vou deixar em 100. E em direção, vou deixar 180 graus. Vou criar um keyframe em stretch. Dar um U para a gente poder ver esses keyframes. E eu vou chegar ali lá no fim da timeline. Em 0 segundos, a gente cria também um keyframe, só que vamos deixar esse stretch em 0. Em center, vou criar também um keyframe, só que em 10 segundos. Aqui no center, em Y, eu vou deixar cerca de 520, deixar um pouquinho acima, e eu crio esse keyframe em center no final da composição, em 10 segundos, e a gente vai lá no início. E eu vou descer um pouco mais esse valor, deixar quase no centro aqui. Então, por volta de 540. Agora, gente, eu vou colocar um outro efeito, que é o Gradient Ramp. Vamos trocar aqui as cores, deixar o branco aqui em cima. E aqui embaixo eu vou trocar por um rosa bem forte, rosa mais escuro. Aí a gente vai fazer o seguinte, em Gradient Ramp, você vai baixar um pouco aqui para a gente poder ver a diferença das cores. Então, quando descer, vai estar mais branco aqui em cima e embaixo vai estar mais rosa. Agora eu vou dar para limpar um pouco aqui a camada e vou dar um Ctrl D para duplicar ela. Essa camada aqui de baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma máscara. Então, para isso, você seleciona a camada e vai nessa ferramenta de retângulo. E a gente vai fazer assim, ó, vai mais ou menos na metade aqui da palavra, a gente cria a máscara e cobre toda essa parte aqui de baixo. Eu vou dar um F, que é o Mask Feather, e vou criar também keyframes. Em Mask Feather, na posição de 0 segundos, né, que é o tempo inicial, você cria um keyframe. E a gente vai lá no final, você pode dar um End. E eu vou aumentar esse Mask Feather para 200. E para diferenciar um pouco essas duas camadas, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar aqui as cores desse gradiente. Eu vou deixar um roxo mais escuro. E essa camada aqui de baixo, vou trocar por um rosa mais forte ainda. Dá um ok. Vou aplicar, gente, um outro efeito que é o Simple Choker. Simple Choker eu vou colocar acima do gradiente. E também a gente vai trabalhar com alguns keyframes. Em 0 segundos, vou criar um keyframe. Vou colocar por volta de 5. E aqui no final da timeline, eu vou deixar em menos 25. Porque a gente viu que o Simple Choker, o que ele criou? Ele criou, então, esse efeito aqui como se tivesse criado um contorno em volta das letras.
Eu vou ocultar um pouco para dar uma limpada nas camadas, dar um U. E vou criar uma terceira camada de texto. Nessa outra camada de texto, vou mudar as cores também. Vou trocar aqui pelo amarelo, um amarelo bem forte. E aqui eu vou puxar mais para o roxo. Vou aplicar um outro efeito chamado de Ripple. Vou aumentar o raio, colocar 20. Aqui na velocidade eu vou diminuir, de 1 vai para 0. No comprimento, vou aumentar um pouquinho, vou deixar por volta aqui de 80. E a altura tá 20, eu vou colocar 0. Vamos mudar aqui na Wave Height. Em 0 segundos, eu vou criar um keyframe. Dar um U pra gente poder ver todos eles. E ele vai estar em 0. E lá no final da timeline, em 10 segundos, você vai colocar 200. O Ripple Phase também, ó. Vou criar um keyframe. 0 graus, dá um U, pra gente ver ele. Ele ficou lá no final da timeline, e aí eu vou deixar ele aqui no início dela. E aqui, em 10 segundos, no final da timeline, eu vou colocar 120 graus. A gente tá vendo que tá meio estranho aqui no topo da palavra. E pra gente consertar isso, para dar um efeito de líquido nesse texto, você vai fazer o seguinte: em Center of Ripple, a gente vai abaixar a palavra. Vou abaixá-la bastante. Vou deixar por volta de 940. Agora vamos selecionar todas as camadas. Dou um Ctrl A, vou dar um U para fechar e dar uma limpada aqui nessa timeline. Vou dar um outro Ctrl D na camada de texto. E eu vou trocar as cores aqui do Gradient Ramp. Vou deixar um preto aqui nessa primeira cor. E vou colocar um azul claro. Então, ok. Seleciono a letra U. Vou lá no final dessa timeline, em Ripple Phase, eu vou aumentar aqui para uns 2.300. Agora a gente seleciona todas as camadas, dá um U. Por cima de todas eu vou criar um Adjustment Layer, dar um Ctrl Alt Y para criar esse Adjustment. Aqui nessa terceira camada, eu vou pegar o Ripple, dar um Ctrl C e vou no Adjustment Layer e dar um Ctrl V. E agora que a gente fez isso, eu vou aplicar um efeito chamado de Liquify. Ele é parecido até com a ferramenta que tem no Photoshop, o Liquify. Daí eu vou ir nessa mãozinha aqui. Vou até ver aqui as ferramentas que tem, o tamanho do brush. Deixar aqui uns 315. A pressão vou aumentar também. Vai depender de cada projeto, depende da sua finalidade, depende de como você vai querer esse movimento de líquido. Realmente derretendo as letras. Interessante, ó, e você pode trabalhar com essas outras ferramentas. Eu vou diminuir um pouco a circunferência. Vai ficar talvez um pouco mais pesadinho. Esse aqui, ele deixa um pouco mais inchada a região que você marca. Então aí você vai fazendo aí de acordo com o movimento que você quer para esse líquido, né? Então você coloca o Ripple em 1 segundo e na quarta camada também. A gente vai aqui na quarta camada, dá um U e vamos aqui no efeito do Ripple e vou colocar ele em 1 segundo. Dá um Ctrl A e um U para fechar todas as camadas. E no Adjustment Layer eu vou aplicar um efeito chamado de CC Toner. Então, gente, eu selecionei o Pantone no CC Toner. E aí você vai escolher cores da sua preferência. Agora vamos selecionar essas 5 camadas que a gente criou, dar um Ctrl Shift C, que é uma pré-composição, e eu vou chamar. Qualquer coisa eu posso ir aí na tua casa aí. Ou então tu pode vir aqui, dependendo se estiver melhor. Tô melhor. Eu vou chamar essa composição de pré-comp texto e vou dar um OK. Então ela criou uma pré-composição aqui com as nossas palavras, com nossos textos.
Vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl D, vou duplicar essa camada. E na camada de cima, gente, vou colocar um Shift Channels. Daí a gente vai criar alguns efeitos que vão valorizar ainda mais essa animação de texto líquido. Vou trabalhar com o Green. Vou deixar em Full Off. E na camada do azul, vou colocar Full Off também. Então ficou esse vermelho. Só que eu vou deixar no modo de Screen. Vou fazer o quê? Em 0 segundos, dar um home, eu vou criar um keyframe na posição. Dar um P de posição. E aí, em 5 segundos, lá no final da composição da timeline, eu vou deslocar levemente esse texto para a esquerda. Então, eu vou até trabalhar com a seta. E aí a gente vê que já apareceu o vermelho, né? Só que aí, acho que ao invés de 10 segundos, eu vou deixar para aparecer esse vermelho totalmente em 5 segundos. Vou fazer o seguinte agora. Dá um Ctrl D, vamos duplicar essa camada novamente. E aí vamos mudar aqui de vermelho, vamos colocar verde. Então eu vou dar um Full Off, né, aqui no Red. Em Green From, vou colocar Green. Aí a gente vai aqui em 5 segundos. E eu vou deslocar esse lettering para a direita. Então a gente vai deslocando, dar um P de posição, selecionar o P de posição e vou deslocando até aparecer um contorno verde. Agora vou selecionar todas essas camadas, vou dar um Ctrl A e um U para dar uma limpada aqui na composição de novo, dar um Ctrl D e aqui eu vou colocar o azul. Então, em Green, vou colocar Full Off. E no azul, eu vou colocar o Blue. E agora, eu vou deslocar para cima. Vai no P de posição, de novo. Eu vou deslocando até aparecer o azul, só que eu vou deixar um pouco mais centralizado para ficar esse contorninho aqui. Eu vou deixar ele mais para a direita mesmo. Vou criar um BG de fundo. Deixar um azul claro, dar um OK. Vou jogar isso no fundo da camada. Não gostei muito dessa cor. Vou colocar um fill. Não gostei muito desse pentone. Vou mudar esse marrom também. Vou tentar puxar para um rosa. Deixa eu ver. Quem sabe para um azul? Será que fica muito estranho? Vou colocar um roxo. Vamos ver como que ficou. Ficou mais legal, né, gente? Com umas cores mais alegres. Eu vou aplicar um outro Adjustment Layer, dar o Ctrl Alt Y. Vou aplicar um efeito chamado de... Na verdade, vou colocar câmera. Vou colocar esse efeito de Câmera Lens Blur. Em Blue Radius, vou colocar uns 8. Em Blue Map, vou colocar Effect Mask. E na Layer, onde tem o nosso BG. Em Blur Focus Distance, aumentar bastante, vou colocar mais, vou colocar uns 120. Diminuir um pouquinho, vou colocar uns 102. E ficou assim, gente. E da forma como você vai modificando as cores, modificando também aquele efeito que eu coloquei, o Liquify. Então você pode criar muitas variações e fazer testes diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês. E se vocês realmente gostaram desse vídeo, vou pedir para que vocês deem um like. E se realmente gostaram e não estão inscritos no canal, gente, se inscrevam para que esse conhecimento possa ser passado para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!